Número 1. Iêmen. A contradição entre riqueza e pobreza. No coração da Península Arábica encontra-se o Iêmen, um país de contrastes marcantes, onde a beleza natural de tirar o fôlego encontra algumas das condições de vida mais duras da terra. O Iêmen já foi conhecido como Arábia Feliz, significando Arábia Afortunada, um título dado pelos antigos romanos por suas terras férteis, comércio rico de incenso e prosperidade. Mas hoje, o Iêmen conta uma história diferente, uma terra dilacerada entre imensa riqueza natural e pobreza esmagadora. As contradições do Iêmen começam com sua geografia e recursos. O país abriga vastas cadeias montanhosas, planícies costeiras e até a ilha de Socotra com aparência alienígena, frequentemente chamada de lugar mais fora deste mundo na Terra, devido às suas bizarras árvores de sangue de dragão e fauna única. Sob seu terreno acidentado, encontra-se um tesouro inexplorado de reservas de petróleo e gás natural, bem como minerais preciosos como ouro e mármore. No entanto, apesar dessa riqueza escondida, o Iêmen continua sendo um dos países mais pobres do mundo árabe. Décadas de instabilidade política, corrupção e conflito paralisaram a economia. Mais de 80% da população iemenita vive abaixo da linha da pobreza, e milhões dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Cidades como Sanaa, outrora entre as capitais mais bonitas e históricas do Oriente Médio, agora estão marcadas pelos danos da guerra, falta de combustível e insegurança alimentar. O contraste entre o que o Iêmen possui e o que seu povo enfrenta é de partir o coração. Nas áreas rurais, muitas famílias vivem em casas de pedra com séculos de idade, empoleiradas em penhascos montanhosos, sobrevivendo com dietas simples de pão, arroz e chá. Enquanto isso, uma pequena elite desfruta de luxos modernos em condomínios privados, uma imagem que parece estar em outro mundo em comparação com a experiência cotidiana iemenita. Essa lacuna entre riqueza e pobreza não é apenas econômica, é profundamente social e cultural também. Ainda assim, em meio a essa dificuldade, a resiliência do povo iemenita é notável. Agricultores continuam a cultivar kat, uma folha estimulante suave que domina o comércio local e a vida diária. Artesãos preservam ofícios antigos como joias de prata, cerâmica e arquitetura de madeira intricada. Os mercados ainda fervilham de cores e sons, onde o aroma de café, incenso e especiarias preenche o ar, lembrando a todos que o espírito do Iêmen não pode ser quebrado tão facilmente. A contradição do Iêmen reside em sua identidade dual, uma terra abençoada com recursos e cultura, mas amaldiçoada por conflitos e privação. É um lugar onde o antigo e o moderno, o rico e o pobre coexistem em constante tensão. E apesar do sofrimento, o Iêmen permanece uma terra de beleza extraordinária, mistério e resistência, mantendo firme sua alma antiga diante do caos moderno. Número 2. O impacto da riqueza do petróleo e da instabilidade política. O Iêmen, outrora conhecido como Arábia Feliz ou Arábia Feliz por sua prosperidade e terras férteis, hoje se apresenta como um dos países mais instáveis do mundo. Mas por trás do caos existe uma história profundamente enraizada na riqueza do petróleo, rivalidades políticas e a luta pela sobrevivência em um dos cantos mais estrategicamente importantes do Oriente Médio. A descoberta de petróleo no Iêmen na década de 1980 trouxe um lampejo de esperança à nação. Por um tempo, o boom do petróleo prometia desenvolvimento, infraestrutura moderna e melhores condições de vida. Cidades se expandiram, estradas foram construídas, empresas internacionais começaram a mirar a pequena, mas potencialmente rica, nação. No entanto, as reservas de petróleo do Iêmen nunca foram tão vastas quanto as de seus vizinhos ricos do Golfo, como a Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos. Ainda assim, o petróleo tornou-se a espinha dorsal da economia iemenita, respondendo por quase 90% das exportações e pela maior parte da receita do governo. Mas com a riqueza veio a divisão. Os lucros do petróleo foram distribuídos de forma desigual, enriquecendo elites políticas e líderes tribais poderosos, enquanto grande parte da população permanecia na pobreza. À medida que a corrupção se aprofundava, a promessa da riqueza do petróleo azedou. Projetos de infraestrutura pararam, o desemprego cresceu e a frustração começou a fermentar entre o povo. O verdadeiro problema, entretanto, começou quando a política entrou em cena. O Iêmen há muito estava dividido, entre norte e sul, entre tribos e entre grupos religiosos. A unificação do Iêmen do norte e do sul em 1990 criou uma nação no papel.
Mas, na realidade, as tensões nunca desapareceram completamente. Cada lado buscava controlar os campos de petróleo e receitas, que se tornaram uma fonte central de conflito. Quando a instabilidade política tomou conta, a frágil economia baseada no petróleo do Iêmen começou a desmoronar. Os levantes da Primavera Árabe de 2011 atingiram o país com força, derrubando o presidente de longa data Ali Abdullah Saleh. Mas em vez de paz e reformas, o Iêmen mergulhou em um caos ainda maior. Facções rivais lutaram pelo poder e a riqueza prometida do petróleo foi redirecionada para financiar esforços de guerra em vez de reconstruir o país. À medida que os conflitos se intensificaram, a produção de petróleo do Iêmen caiu drasticamente. Oleodutos foram sabotados, instalações destruídas e investidores estrangeiros se retiraram. Em meados da década de 2010, a guerra civil em curso praticamente interrompeu as exportações de petróleo, cortando a principal fonte de renda da nação. Esse colapso econômico piorou uma situação humanitária já crítica, empurrando milhões de iemenitas para a pobreza e a fome. Hoje, a riqueza do petróleo do Iêmen parece um sonho distante, um símbolo do que poderia ter sido. A instabilidade deixou regiões inteiras em ruínas e muitos iemenitas foram forçados a sobreviver sem eletricidade, água potável ou serviços básicos. Enquanto isso, potências estrangeiras continuam a desempenhar um papel, cada uma buscando influenciar a política e os recursos da região para seus próprios interesses. Ironicamente, o petróleo que antes prometia prosperidade tornou-se uma das maiores maldições do Iêmen, alimentando divisão, corrupção e guerra. Ainda assim, em meio à devastação, a resiliência do povo iemenita brilha. Das ruas movimentadas de Sanaa às ilhas isoladas de Socotra, eles continuam a resistir, esperançosos de que um dia sua nação redescubra a paz e a prosperidade que o petróleo um dia parecia prometer. Número 3. A indústria do turismo perdida do Iêmen e o custo humano. Era uma vez, o Iêmen era considerado um dos países mais bonitos e culturalmente ricos da Península Arábica. Sua capital, Sanaa, era uma joia de arquitetura antiga, sua linha do horizonte repleta de torres de tijolos de barro decoradas com intrincados padrões de gesso branco. A cidade antiga de Sanaa, patrimônio mundial da Unesco, atraía viajantes, fotógrafos e historiadores de todo o mundo. As ruas estavam vivas com mercados movimentados, o aroma do café iemenita e o som da música tradicional, ecoando pelos becos estreitos. Mas essa imagem vibrante agora pertence ao passado. Hoje, o Iêmen é uma das nações mais perigosas e devastadas pela Guerra da Terra. A outrora próspera indústria do turismo desapareceu completamente. Décadas de conflito, instabilidade política e crises humanitárias transformaram o país em uma zona proibida para estrangeiros. As mesmas cidades que antes vibravam com cores e cultura agora estão silenciosas, marcadas por ruínas, postos de controle e os ecos assustadores do que já foi. Antes da guerra, o Iêmen oferecia maravilhas naturais de tirar o fôlego, front à ilha alienígena de Socotra, famosa por suas árvores de sangue de dragão e paisagens surreais, até a histórica cidade portuária de Aden, cercada por antigas montanhas vulcânicas. Turistas vinham testemunhar a mistura de culturas árabe, africana e iemenita antiga, algo verdadeiramente único no mundo. Mas quando a guerra irrompeu em 2015, toda a rede de turismo colapsou da noite para o dia. Hotéis fecharam, guias perderam seus empregos e artesãos locais que dependiam de visitantes estrangeiros ficaram sem renda. O custo humano dessa perda é impressionante. Famílias que antes sobreviviam com o turismo agora lutam para comprar comida ou remédios. Muitos fugiram de suas casas, transformando vilarejos históricos em cidades fantasmas. Em lugares como Shibon, frequentemente chamada de Manhattan do deserto por seus arranha-céu de barro, os moradores vivem sob a sombra constante do conflito. Os sons de turistas foram substituídos pelo distante estrondo de ataques aéreos. Mesmo os tesouros naturais do país, como as praias intocadas de Socotra e as aldeias montanhosas de Arais, foram em grande parte isolados do mundo. A guerra e o bloqueio tornaram o transporte quase impossível, mesmo para os próprios iemenitas. Os poucos que permanecem tentam preservar suas tradições, assando pão em fornos de barro, cultivando café em terraços montanhosos e ensinando as crianças sobre o Iêmen que outrora recebia visitantes de braços abertos. Ainda assim, em meio à devastação, permanece um orgulho indomável entre o povo iemenita.
Eles falam do passado antigo de sua terra, da rainha de Sabá, de antigos reinos como Saba e Imiar, de comerciantes que fizeram do Iêmen uma parada-chave na rota do incenso. Essas histórias são lembretes de um patrimônio rico que não pode ser apagado, nem mesmo pela guerra. A tragédia da indústria do turismo perdida do Iêmen não é apenas econômica, é cultural e humana. Um país que antes convidava o mundo a ver sua beleza agora implora que o mundo se lembre de sua existência. A esperança permanece de que um dia a paz retornará, e as ruas de Sanaa novamente ecoarão com os passos de viajantes descobrindo magia do Iêmen pela primeira vez. Número 4. A vida e os desafios das mulheres iemenitas. No Iêmen, a vida de uma mulher é uma jornada complexa tecida entre tradições antigas, fé profundamente enraizada e as duras realidades de uma nação marcada pela guerra. As mulheres iemenitas estão entre as mais resilientes do mundo, mas suas vidas diárias muitas vezes se desenrolam sob algumas das condições sociais e econômicas mais difíceis imagináveis. Em muitas áreas rurais, as mulheres acordam antes do amanhecer para buscar água, preparar comida e cuidar de suas famílias enquanto os homens saem para trabalhar ou cultivar. O acesso à educação para meninas continua sendo uma grande luta. Em algumas partes do país, crenças tradicionais ainda desencorajam a escolarização feminina e as famílias priorizam filhos sobre filhas quando se trata de recursos limitados. Apesar disso, inúmeras meninas iemenitas estão desafiando essas probabilidades, caminhando quilômetros todos os dias para chegar às escolas, determinadas a construir um futuro diferente. Um dos aspectos mais visíveis da vida das mulheres iemenitas é sua vestimenta. A maioria usa niqab ou abaia, cobrindo quase totalmente da cabeça aos pés, refletindo tanto a identidade cultural quanto religiosa. Em centros urbanos como Sanaa ou Aden, no entanto, a moda está lentamente evoluindo. Gerações mais jovens expressam individualidade através de tecidos coloridos e toques modernos, mesmo dentro de trajes tradicionais. Os costumes matrimoniais no Iêmen estão profundamente enraizados na cultura tribal. Em muitas regiões, os homens podem ter até 4 esposas, conforme permitido pela lei islâmica. Embora nem todo homem pratique isso, a poligamia é ainda comum, particularmente em áreas rurais ou conservadoras. Os casamentos muitas vezes são arranjados, e jovens noivas, às vezes menores de 18 anos, ainda são realidade em partes do país, embora ativistas continuem a lutar contra o casamento infantil e por leis mais fortes de direitos das mulheres. O conflito em curso colocou enormes fardos sobre as mulheres iemenitas. Muitas se tornaram chefes de família após perderem maridos ou irmãos na guerra. Elas são obrigadas a navegar pela vida em meio à escassez de alimentos, colapso da saúde e falta de segurança. Ainda assim, sua coragem é notável e inúmeras mulheres assumiram funções como professoras, trabalhadoras humanitárias e até jornalistas, documentando as lutas de seu povo e mantendo viva a esperança em um dos lugares mais perigosos do mundo. Ainda assim, sob a dificuldade, existe imensa força e dignidade. As mulheres iemenitas há muito tempo são a coluna invisível de sua sociedade, preservando tradições, criando famílias, seguindo com graça em meio ao caos. Das aldeias montanhosas às ruas lotadas de Sanaa, suas histórias falam de resistência, sacrifício e uma vontade inquebrantável de sobreviver. Número 5. A história e fragmentação política do Iêmen. A história do Iêmen é uma das mais antigas e complexas do mundo árabe, uma terra onde civilizações antigas, reinos poderosos e conflitos modernos colidem. O Iêmen já foi conhecido como Arábia Feliz, significando Arábia Afortunada, uma terra próspera de incenso, comércio e arquitetura magnífica. Há milhares de anos, abrigava o lendário reino de Sabá, governado pela rainha que comerciava com o rei Salomão. As ruínas da barragem de Mariba ainda permanecem como lembrança do próspero passado do Iêmen, quando era um ponto vital de comércio ligando África, Oriente Médio e Ásia. Mas, com o passar dos séculos, a localização estratégica do Iêmen também se tornou sua maldição. Atraía impérios, invasores e potências estrangeiras, frons otomanos aos britânicos. O país foi dividido em 2 partes por grande parte do século XX. Iêmen do Norte, uma região tradicional e montanhosa governada por imãs, e Iêmen do Sul, um estado marxista fortemente influenciado pela União Soviética. Esses 2 Iêmenes se fundiram em 1990 para formar a República do Iêmen, um momento de esperança que logo se transformou em novas divisões. Lutas pelo poder,
Lealdades tribais e diferenças ideológicas criaram fraturas profundas que nunca se curaram completamente. O norte e o sul frequentemente entravam em conflito e a corrupção corroeu a unidade. Em meados da década de 2010, o Iêmen mergulhou em um dos conflitos mais devastadores do mundo. O movimento Houthi, surgindo das montanhas do norte, tomou a capital, Sanaa, em 2014, forçando o governo a fugir. Desde então, o país tem sido dilacerado pela guerra civil, um lado apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, o outro apoiado pelo Irã. Essa guerra não apenas devastou a economia e infraestrutura do Iêmen, mas também sua identidade. A nação se tornou dividida entre múltiplas forças, Houthis no norte, Conselho de Transição do Sul no sul, milícias tribais e interesses estrangeiros competindo pelo controle. Hoje, não há um único Iêmen, mas sim uma terra fragmentada com diferentes governantes, bandeiras e ideologias. Apesar do caos, o povo iemenita continua a resistir com resiliência notável. Em cidades como Sanaa, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra, a vida ainda pulsa por becos estreitos e mercados antigos. Mas por trás dessa beleza existe uma realidade de dificuldades, uma nação onde a glória histórica foi ofuscada pela tragédia moderna. A fragmentação política do Iêmen não é apenas sobre poder, é sobre sobrevivência, identidade e a desesperada esperança por paz em uma das terras mais divididas do mundo. Número 6. Esperança, recuperação e um chamado à ação. Apesar de ser conhecido como um dos países mais perigosos do mundo, o Iêmen também é uma terra de resiliência inimaginável. Após anos de guerra, pobreza e destruição, o que mantém essa nação viva não é apenas a sobrevivência, é a esperança. O povo iemenita, mesmo diante do caos, continua a reconstruir suas vidas tijolo por tijolo, mantendo sua cultura, fé e humanidade. Nas cidades de Sanaa e Taiz, podem-se ver pequenas fagulhas de recuperação surgindo. Mercados que antes estavam silenciosos estão lentamente voltando à vida com sons de negociações e risadas. Crianças, antes deslocadas pelo conflito, estão retornando a escolas reconstruídas por comunidades locais e ajuda internacional. Não é um caminho fácil, mas cada pequeno passo adiante parece uma vitória. ONGs locais e organizações globais trabalham incansavelmente para trazer de volta a estabilidade. Elas se concentram em reconstruir hospitais, fornecer água potável e dar acesso à educação para mulheres e crianças. Muitas mulheres iemenitas tornaram-se heroínas silenciosas, abrindo pequenos negócios, liderando projetos comunitários e garantindo que suas famílias sobrevivam aos tempos mais sombrios. Sua força é um símbolo do espírito inquebrável do Iêmen. No campo, agricultores tentam reviver os antigos campos em terraços que tornaram o Iêmen famoso por sua agricultura única. Culturas como café e cata, embora controversas, permanecem vitais para a economia rural. E apesar da escassez de combustível e da infraestrutura danificada, os iemenitas continuam a inovar. Painéis solares agora são usados em muitas vilas para fornecer energia a casas e bombas de água, provando que, mesmo na dificuldade, a criatividade floresce. Mas a recuperação do Iêmen não é apenas sobre reconstruir o que foi perdido, é um chamado ao mundo. Um chamado para ver além das manchetes de guerra e caos e reconhecer as pessoas que lutam todos os dias por um amanhã melhor. O Iêmen não precisa de piedade, precisa de consciência, cooperação e compaixão. Cada ato de apoio, não importa quão pequeno, conta. Seja doando para esforços humanitários, espalhando consciência ou simplesmente aprendendo mais sobre esta nação bela e complexa, cada gesto ajuda a manter viva a esperança do Iêmen. Porque além das ruínas e do perigo, a verdadeira história do Iêmen é de força, unidade e uma crença inabalável na própria vida. E essa é a história do Iêmen. Uma terra de beleza deslumbrante e luta de partir o coração, de antigos reinos e guerras modernas, de dor, orgulho e perseverança. O Iêmen pode estar marcado, mas sua alma ainda brilha em cada criança sorridente, em cada mercado renascido e em cada sonho que se recusa a morrer. Se esta jornada pelo Iêmen te emocionou, não deixe que termine aqui. Aperte o botão de inscrever-se, dê um like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver o verdadeiro Iêmen, não apenas as manchetes. Conte-nos nos comentários o que mais te surpreendeu neste país extraordinário e qual parte do Iêmen você gostaria de ver ressurgir quando a paz retornar. Porque cada visualização, cada compartilhamento e cada voz ajuda a espalhar consciência sobre uma nação que se recusa a ser esquecida.
Obrigado por assistir e lembre-se, o mundo está cheio de lugares como o Iêmen. Misteriosos, incompreendidos, mas cheios de esperança. Mantenha-se curioso, mantenha-se compassivo e nos vemos na próxima jornada.